Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão, à nossa primeira live, né, sobre um assunto que, com certeza, todos aqui se interessam muito e têm muito interesse aí em saber um pouquinho mais sobre o assunto. Hoje eu vim só abrir, dar um oi para todo mundo, e quem vai comandar aqui esse momento é o diretor Adailton e o professor Rodolfo. Meninos, é com vocês, tá bom? Obrigado, MC. Boa noite a todos aqui. Diretor Adailton, sou professor, diretor do Colégio Anglo-Alante de São José dos Campos. E hoje a gente tem a alegria de estar aqui com o professor Rodolfo Melo. O professor Rodolfo, ele já foi professor da nossa unidade e vem falar para a gente nessa live de um tema muito importante, que é o Desvendando o SISU. SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado para ingressar nas universidades federais, nessa importante forma de ingresso em universidades de excelência, e o professor vai mostrar passos para a gente poder realizar esse processo. Essa nossa live, né, realizada pelo Anglo-Alante, ela está aqui com a presença dos nossos alunos do Anglo-Alante São José dos Campos. Boa noite para os nossos alunos. Boa noite para os alunos de toda a rede Anglo-Alante e também para os nossos convidados. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Anglo-Alante. E se você não é nosso aluno, se você quer conhecer melhor a nossa proposta pedagógica, acesse o nosso site, que é angloalante.com.br. Nós vamos ter, ao final da live, um momento de perguntas, né? Então, você pode ir lançando a sua pergunta no chat. Caso a sua pergunta, ao longo da live, não seja contemplada, ao final da live, o professor vai também explicar, responder a sua pergunta. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor Rodolfo, que se dispôs a estar aqui essa noite com a gente, trazendo essa temática tão especial para os nossos alunos, e uma boa live aí, muitos aprendizados para cada um. Então, agora eu vou me retirar, o professor vai compartilhar a tela e no final eu volto para as perguntas. Fala, galera, boa noite para todas, para todos que estão aí presentes, querendo conversar um pouquinho sobre o Enem, sobre o SISU, sobre como nós podemos fazer as nossas melhores escolhas aí nesse processo, né? Que é sempre tão causador de ansiedade, gera tanta expectativa na gente. E eu queria começar me apresentando para vocês, eu sou o professor Rodolfo, trabalho com pré-vestibulares aqui na região do Vale do Paraíba já há 17 anos. Então eu peguei o Enem tal como ele é atualmente desde o início. Na verdade, eu fiz o Enem em 1999, que foi o primeiro ano que aconteceu o Enem, mas foi em 2009 que o Enem se tornou o principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil, com a criação do SISU, cuja primeira edição se deu em 2010. E desde então eu tenho visto muitos alunos que achavam que não conseguiriam uma vaga na Universidade Federal com a qual sempre sonharam, realizando seu sonho, porque souberam fazer boas escolhas e manejar bem o modelo que o SISU permite que a gente utilize para acessá-lo. E eu também vi alunos muito bons, com notas boas, mas porque fizeram escolhas equivocadas na hora de usar o sistema de seleção unificado, acabaram não conseguindo realizar o seu sonho. E eu sempre, por essa razão, me interessei muito em compreender como funciona o modelo. Mas eu tive um motivo especial há 2 anos para imergir nesse universo. Porque eu tenho uma filha de 19 anos que há 2 anos era um aluno, uma aluna de ensino médio, como vocês, e estava ansiosíssima com os seus resultados, com a sua preparação, e eu pude ajudá-la muito de perto. Ela conseguiu realizar o sonho dela, mesmo que ele parecesse um pouco distante. Para vocês terem uma ideia, o curso que a minha filha queria, que era farmácia na Unifesp, tinha 50 vagas, e ela ficou na posição 211. Ela já estava prontinha para desistir, mas a boa orientação que eu pude dar a ela, a ajuda que eu pude dar a ela para compreender todo esse processo, fez com que ela hoje esteja lá, está em casa, né, por causa da greve que houve ano passado nas federais, volta de férias na segunda-feira. Então eu quero poder ajudar vocês também, como eu ajudei a minha filha. É o olhar que eu tenho para os meus alunos de ensino médio, nesse momento de ansiedade, preocupação, mas também de muita boa expectativa para que os sonhos de vocês se realizem. Eu espero que, de alguma maneira, a nossa conversa de hoje contribua, ainda que minimamente, para que o seu sonho se realize, beleza? Como a Adailton falou, as perguntas a gente vai deixar para o final, porque quem sabe ao longo da minha fala eu vou satisfazendo alguma dúvida que eventualmente surja,
E no final, caso ainda reste alguma dúvida, vocês vão poder perguntar à vontade, eu vou esclarecer todas que eu puder. Nós temos outros professores aqui também. Então, todos nós podemos juntos dividir com vocês, alunas e alunos, a nossa experiência, o nosso conhecimento, para ajudá-los nesse momento tão importante da vida de vocês. Tá certo? Agora eu vou espelhar minha tela. E aí a gente vai começar, portanto, a nossa conversa sobre o SISU. Beleza? Aqui vocês estão vendo o meu e-mail. Esse é o meu e-mail pessoal, profrodolfomelo@gmail.com. Tanto a apresentação que eu vou fazer, como uma planilha. Essa planilha, galera, é aquela federal para que você consiga, de fato, se preparar bem para participar do SISU em janeiro do ano que vem. Tanto essa planilha como essa apresentação, eu fiz para vocês. Na verdade, a planilha eu já uso, a apresentação é mais específica. E vocês podem me mandar e-mail pedindo esse material que eu mando para vocês. Também estou mandando para o Adailton, então os diretores aí das unidades também terão esse material. Mas se você quiser me mandar diretamente um e-mail para falar sobre a apresentação, caso você tenha alguma dúvida que você queira esclarecer, que você não teve, que surgiu depois da nossa fala, ou você ficou um pouco tímido de escrever aí no chat, pode me mandar por e-mail, que eu terei uma grande satisfação em poder responder e construir com você aí esse caminho, tá certo? Então, anota o e-mail aí já, eu vou colocá-lo de volta no final, profrodolfomelo@gmail.com, beleza? Galera, o que a gente vai fazer hoje, então? Qual é a nossa viagem? Por quais etapas nós vamos passar até o fim da minha fala? Primeiro, como fazer minhas escolhas iniciais? Turma, neste começo do ano, para quem já está no terceiro ano do ensino médio, você tem que saber exatamente agora o que você precisa fazer para, com o Enem e depois no SISU, as coisas darem certo. Então, as escolhas que nós vamos fazer agora são muito importantes para o processo. Para quem ainda está no primeiro, no segundo ano, essas escolhas já podem ser feitas e amadurecidas ao longo do processo como um todo. Então, é muito importante que a gente comece entendendo como a gente vai fazer a escolha do curso, da instituição, que a gente vai pleitear no Enem, no SISU, lá no ano que vem. Depois eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como deve ser a melhor preparação para o Enem possível. Porque, galera, uma coisa a gente tem que ter em mente, o SISU é muito importante, obviamente, mas o essencial é o Enem. Não há boa estratégia para o SISU que compense uma nota muito ruim no Enem. Então, também não adianta nós ficarmos só falando sobre o SISU sem falarmos sobre o Enem, que é o principal mecanismo para que a nota lá no SISU seja boa o suficiente para a gente conseguir realizar o nosso sonho. Depois eu vou falar como a gente vai se preparar para o SISU. A gente não pode esperar a nota do Enem sair para daí começar a pensar no SISU. A gente vai sair daqui hoje já com um caminho mais ou menos traçado para quando a gente receber a nota do Enem, a gente está pronto para colocá-la numa planilha e poder participar do SISU com muita eficiência. E, por fim, a cereja do nosso bolo, o momento mais importante, como usar o SISU em favor da minha aprovação. Como fazer com que alguém que estava na posição 211 de 50 vagas, fazer essa pessoa ser convocada para o curso que ela escolheu, com o qual ela sempre sonhou, sabendo exatamente como funciona todo o processo. Tá certo? Então, espero que quando a gente terminar a nossa conversa, todas essas etapas aqui tenham sido cumpridas e vocês tenham compreendido bem aquilo que eu vim falar para vocês. Vamos começar? Até parece óbvio, mas às vezes em turma de pré-vestibular eu ouço essa pergunta. Galera, o SISU fundamentalmente é o meio para entrar nas universidades federais. Nem todas as federais têm vagas pelo SISU. Algumas universidades federais têm vestibulares próprios. A UNB, por exemplo, em Brasília tem vestibular próprio. A UFPR tem vestibular próprio. E elas também têm algumas vagas pelo SISU. Outras instituições federais têm alguns cursos que não participam do SISU. Por exemplo, Medicina na Unifesp. É um curso que é o único curso da Unifesp cujo ingresso não se dá por meio do SISU. Então, quando a gente fala em SISU, nós estamos falando fundamentalmente de ingressar na Universidade Federal. As estaduais, aqui em São Paulo, notadamente a USP, a Unesp e a Unicamp, têm vestibulares próprios. Eles até têm modelos de ingresso por meio do Enem. Existe o Enem USP, existe o Enem Unicamp, existe o Enem Unesp, mas eles não estão disponíveis no SISU.
São sistemas próprios que as instituições desenvolveram para usar a nota do Enem para ingresso no curso superior dessas instituições. Então, nós estamos falando fundamentalmente do ingresso em universidades federais hoje, aquelas que aderem ao SISU e permitem que a gente consiga ingressar por lá na universidade. Beleza? Então, tenha isso em mente, a gente está falando de federal. O que é o SISU? O SISU é uma plataforma, é um sistema de computador, é o sistema de seleção unificado. Ele usa a nota do Enem para poder gerar a lista de classificação dos alunos que vão fazer faculdade naquela instituição. Cada universidade, em cada curso, usa a nota de uma maneira. Então, não adianta achar que eu vou estudar muito matemática, porque a nota de matemática é muito importante. Eventualmente, o curso que você quer naquela instituição, matemática tem peso 1 e linguagens tem peso 4. Então, essa nota excelente em matemática vai acabar sendo eclipsada por uma nota não tão boa em linguagens. Então, a nota do Enem, dentro do SISU, vai variar de acordo com a instituição que você escolher e o curso que você escolher. E o SISU acontece logo após a divulgação da nota do Enem. É por isso que eu falei que tem pouco tempo. Este ano, por exemplo, no fim da primeira quinzena de janeiro, aconteceu a divulgação da nota do Enem. Uma semana depois começou o SISU. Então, era o tempo ali de você pegar a sua nota, amadurecer na cabeça e já participar desse processo. Este ano, foram 4 dias de SISU. Ano passado tinham sido 3. Então, o sistema fica aberto por um período e a partir da sua inscrição lá é que a sua classificação vai ser determinada. A gente vai falar muito bem sobre como funciona esse processo de se inscrever no SISU. Beleza? Aí, o Enem. O Enem é a prova que permite que você participe do SISU. O Enem tem algumas especificidades muito importantes que nós precisamos compreender para que a nossa nota seja suficiente para a gente conseguir a aprovação. Primeiro, o Enem é baseado em competências e habilidades. Quem já fez o Enem aí sabe que, por exemplo, no Enem de linguagens, que é aquele que está mais diretamente relacionado à minha área do conhecimento. Nas turmas de pré-vestibular em que eu trabalho, eu sou professor de língua portuguesa. Trabalho muito com entendimento de texto, gramática da língua portuguesa. E no Enem não cai questão de classifique o sujeito, de oração subordinada, de funções sintáticas, porque o Enem é baseado em competências e habilidades. Ele é uma prova à parte no que diz respeito a como as questões são elaboradas. São 4 provas de 45 questões e a redação. A correção se dá por meio do TRI. Isso é muito importante de nós sabermos. Repara essa imagenzinha que eu coloquei aqui do lado, que eu retirei do site do próprio INEP. Repara, tem uma simulação aí de 2 candidatos. Os 2 acertaram a mesma quantidade de questões. 1, 2, 3, 4, 5. Metade das questões fictícias aí de uma prova com 10 questões. Repara que o candidato da esquerda acertou essas 5 e os acertos dele consistentemente sobem na régua. Ele começa na questão mais fácil, erra uma ali também fácil, mas acerta as seguintes. Já o candidato da direita, ele não acerta as questões mais fáceis e aí vai acertar só as mais difíceis. O TRI é calibrado para identificar acertos aleatórios. Então, se um aluno não consegue acertar uma questão fácil, mas acerta uma questão difícil, a nota que essa questão difícil teria acaba não sendo completa. É por isso que o aluno da esquerda, nessa simulação, tiraria 518 e o da direita tiraria 384, porque a coerência pedagógica dele foi menor do que a coerência pedagógica do aluno da esquerda. Uma coisa importante que você saiba, a sua nota no Enem é o grau de proficiência que você demonstrou naquela área do conhecimento. Então, se você tirou 600, significa que o seu grau de proficiência em linguagens é 600. Se em matemática você tirou 780, esse é o seu grau de proficiência. Grau de proficiência é o grau de dificuldade máximo de uma questão que você consegue acertar, certo? Então, a sua nota no Enem, ela equivale a, dentro dessa régua aqui, ó, qual é o grau de dificuldade máximo de questões que você acerta. O aluno de 518 acerta, no máximo, questões passando um pouco de 500. O aluno do lado direito, a estimativa que o TRI faz é que ele acerta com proficiência, com certeza, questões no máximo de 384.
e cada prova do Enem gera notas independentes. Então, assim, eu tirei 600 no Enem. Quem fala isso, suspeite um pouco, porque ninguém tira uma nota no Enem. A gente tira uma nota de linguagens, uma nota de humanas, uma nota de matemática, uma nota de natureza e uma nota de redação. A gente recebe 5 notas independentes. Em nenhum momento o seu boletim de desempenho do candidato no Enem te dá uma média. Quem faz essa média é o SISU, depois que você se inscreve lá e vai verificar as suas chances com essa nota dentro do sistema de seleção unificado, certo? A gente vai falar mais um pouquinho de Enem ainda hoje. Só queria começar com essa apresentação rápida aqui do que ele é e dessas especificidades que ele tem. Então, vamos começar os nossos passos. Eu organizei a minha fala em 7 passos. 7 passos para a nossa aprovação. O passo 1 são as nossas escolhas iniciais. Eu preciso saber muito bem qual é a faculdade que eu quero e como funciona o ingresso nessa faculdade por meio do SISU. Galera, vocês vão achar que é mentira, mas eu tenho um aluno que no fim do ano descobre que o curso que ele fala que ele quer, na faculdade que ele fala que ele quer, não tem vaga para o SISU. Ele está o ano inteiro estudando, sem se dar conta que não tem vaga para ele, na modalidade de ingresso dele, para aquele curso naquela universidade. Então, inicialmente, a gente tem que ter muita certeza da quantidade de vagas para o curso que eu quero na instituição que eu quero e como a nota do Enem é utilizada nessa instituição. E aí vem a primeira dica de ouro do Rodolfão da noite. Consulte o termo de adesão da instituição. Do que a gente está falando? Todas as universidades federais que aderem ao SISU obrigatoriamente têm que fazer um documento oficial assinado lá pelo responsável da instituição, dizendo como a nota do Enem vai ser usada por eles no SISU. Quantas vagas haverá e e como a nota do Enem é usada. O nome desse documento é termo de adesão. Então, anota essa dica. Você já vai escrever aí no papel, pesquisar o termo de adesão. Aí é só você escrever no Google assim, termo de adesão e o nome da universidade. Você tem que olhar o 2025, que é o último que a gente teve para o SISU agora de janeiro deste ano. Para a gente dar uma olhadinha como funciona, a gente vai abrir aqui o da Unifesp deste ano. Ó, esse é o termo de adesão da Unifesp. Galera, todos os termos de adesão têm a mesma aparência. Todos eles são assim, certo? É um documento oficial, então ele não pode variar. Repara o símbolo nacional ali, enfim, a identificação da instituição. Mas vamos dar uma olhadinha no que nos interessa mais aqui, ó. Repara aqui. Vamos direto no primeiro curso aqui, Design Educacional. Olha como a nota do Enem é usada. Redação tem peso 3, Ciências da Natureza tem peso 1, Ciências Humanas e suas tecnologias tem peso 2, Linguagens e Códigos tem peso 3, Matemática tem peso 1. Então, ó, repara que a pessoa que for fazer Design Educacional na Unifesp tem que dar uma ênfase absurda a seu primeiro dia do Enem. Porque, ó, redação, humanas e linguagens. O primeiro dia é essencial para quem quer fazer design educacional. Professor, mas eu quero outro curso. Você desce, acha o seu curso, e aí você vai ver como a nota é usada. Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Redação peso 3, natureza 1,75, todos os outros 1,75. Então, isso é muito importante para você planejar os seus estudos ao longo do ano. Ora, se eu quero fazer design educacional, matemática não vai ser o meu foco essencial. Não estou dizendo que não é para estudar, pelo amor de Deus, mas não vai ser o meu foco essencial, porque a nota de redação vai ser multiplicada por 3 e matemática multiplicada por 1. Beleza? Então, aqui você acessa como a nota é usada no SISU pela instituição naquele curso. Aqui embaixo, você vê a quantidade de vagas. Ó, ampla concorrência tem 14 vagas. Todo mundo que é de escola particular, no SISU, concorre como ampla concorrência. As vagas pelo sistema de cotas estão relacionadas a alunos de escola pública. Aí, tem vagas para aluno de escola pública e baixa renda, para alunos PPI. PPI é pretos, pardos e indígenas e baixa renda, quilombolas e baixa renda, PCD e baixa renda, e aí a Unifesp tem uma modalidade que algumas instituições estão aderindo. Esse V aqui, ó, uma vaga,
é vaga para o sistema de cotas para alunos LGBTQIA+. É o único sistema de cotas que não depende de o aluno ser de escola pública. Ele precisa comprovar socialmente que ele pertence a esse grupo, e há vagas destinadas exclusivamente a esse público também no sistema de cotas da Unifesp. Todos os cursos têm. Se você olhar aqui embaixo, ó, eles têm os mesmos sistemas de cotas. Então, aqui você consegue saber quantas vagas tem para você de verdade. Rodolfo, por que isso é importante? Porque, às vezes, você sonha em fazer engenharia em São Carlos. Só que lá tem, sei lá, vamos inventar aqui um número, 10 vagas. E, às vezes, na Federal do ABC, tem 60 vagas. Então, será que por essa quantidade de vagas eu não posso rever a minha prioridade? Então, ó, passo 1, consulte o termo de adesão da instituição com a qual você sonha e verifica as reais oportunidades que você tem de concorrer às vagas dela, verificando a quantidade de vagas e como a nota do Enem é utilizada. Certo? Esse é o passo 1. Escolher bem o curso que você quer e a instituição que você quer. Aí, galera, se vocês quiserem colocando as dúvidas no chat, enquanto eu vou falando, caso elas surjam, aí no final a gente vai lendo o chat e esclarecendo aquilo que for surgindo. O Adailton tá de olho aí também, ele vai dando uma olhadinha. Estejam à vontade, tá bom? O passo 2. O passo 2 é descobrir o tamanho do desafio. Rodolfo, como assim? A gente já sabe o curso, já sabe a instituição. Qual mais ou menos é a nota de corte para conseguir passar nessa instituição? Isso é muito importante para a gente saber o quanto eu vou ter que me dedicar para conseguir chegar lá, certo? Então, essa informação, ela não é precisa. A nota de corte muda todos os anos. O que é a nota de corte? Nada mais é do que a nota do último colocado dentre aqueles que foram convocados em chamada regular. Se são 30 vagas, a nota de corte é a nota do 30º. Então, todo ano a nota de corte muda, mas não muda muito. Então, de um ano para o outro, dá para a gente ter mais ou menos uma dimensão de qual vai ser a nota de corte, certo? E aqui a segunda dica de ouro do Rodolfão. Como que eu vou descobrir a nota de corte dos anos anteriores da instituição que eu escolhi para ser a minha prioridade? Galera, a USP de São Carlos tem um grupo de estudos que criou um site chamado Meu Sisu. Galera, esse site aqui tem que ficar com uma aba aberta o tempo todo no seu navegador. Isso aqui, ser gratuito, é quase um presente. Eles mereciam a doaçãozinha da gente, tamanha bondade disso aqui ser compartilhado com a gente. Olha que legal. Você vem aqui e filtra a instituição. Você pode, por exemplo, eu quero qualquer curso de odontologia. É só você colocar odontologia que ele vai mostrar todos os cursos de odontologia do Brasil para você. Eu vou filtrar por medicina na UFSCar, certo? Então eu vou dar uma olhadinha, medicina na UFSCar. Olha as informações que eu descubro aqui. Galera, olha aqui, coisa importante. Primeiro, aqui tem os pesos. Então aquela informação dos pesos, você consegue acessar por aqui também, certo? Então, ó, medicina, UFSCar. Linguagens, peso 2, humanas, peso 1, natureza, peso 2, matemática, peso 1, redação, peso 2. Ó, a nota de corte este ano foi 804. A nota de corte para chamada regular, para fazer medicina na UFSCar, foi 804, certo? Repara que aqui tem a parcial dos dias, ó. Primeiro dia, a parcial era 805, segundo dia, 805, terceiro, 804, quarto, 805. E repara que tem até o primeiro nome das pessoas que passaram, porque essa informação é pública. O nome completo, a LGPD não permite que seja divulgado, mas o primeiro nome está presente, ó. Então, o primeiro colocado geral de medicina na UFSCar foi a Débora, e ela tirou uma nota 837. Você consegue ver a nota dos 20 que passaram em primeira chamada aqui, o último, 804,91, que foi a nota de corte. Aí, você anota lá, 804 em 2025. Em 2024, a nota de corte foi 812, certo? Como eu falei para vocês, ó, só 3 dias no ano passado de SISU. Em 2023, a nota de corte foi 807, tá vendo? E de 2023 para trás, a gente tem até quantos candidatos tiraram por prova. Pelo menos uns 4 a 5 anos, você consegue ter uma dimensão real. Então, repara que a nota de corte para a chamada regular
medicina na UFSCar é em torno de 810. Entre 805 e 810. Se você clicar aqui em estatísticas, ele vai te dar essa nota de corte em forma de gráfico e também vai nos dar isso aqui, ó. Ó, a nota média de um aprovado na UFSCar, 2019, linguagem 729, matemática 892, redação 729. Aí você pode olhar e falar assim, nossa, Rodolfo, linguagens é fácil, hein? A nota média de quem passou em linguagens em 2020 foi 690. Pô, 690 de 1.000 é fácil de tirar. Galera, muito cuidado com essa falsa impressão que as notas do Enem causam. Galera, a nota no Enem não é uma nota de 0 a 1.000. É uma nota que tende a 0 e tende a 1.000. Para você entender isso, olha aqui. Em 2024, portanto, no Enem do ano passado, que foi usado no SISU deste ano, quem errou todas de linguagem, errou todas. Quer dar uma metida de louco para cima dos pais? Vai lá, nem responde a prova, entrega em branco e fala, mãe, nem fui tão mal, ó. Tirei 294 em linguagens, 334 em matemática, porque, na verdade, a nota mínima é o grau de dificuldade mínimo que uma questão tem. Então, a questão mais fácil do Enem de linguagens deste ano tinha um grau de dificuldade de 294. E o grau máximo de dificuldade, quem acertou as 45 questões em linguagens, tirou 796. Aí você viu lá, você lembra? A média de quem passou em medicina era 702. 702 de 700, era 2021, né? De 826. Repara que matemática, a nota máxima é maior. Quem acertou as 45 em matemática no ano passado, tirou 962. Rodolfo, por que isso acontece? Por que em linguagens quem gabaritou tirou 796, mas em matemática quem gabaritou tirou 962? Por quê? A questão mais difícil, o grau máximo de dificuldade de uma questão em linguagens, foi só 796. Mas em matemática isso foi 962. Ó, aqui eu inverti a informação, né? A máxima 820 de humanas e a máxima 867 de natureza. Então, repara que não é tão fácil conseguir uma nota 700 em linguagens. É quase o grau máximo de dificuldade da prova. E olha que loucura. Como a prova tende a 0 e tende a 1.000, lá em 2016, quem acertou todas em matemática tirou 1.008. O grau de dificuldade máximo de uma questão da prova de matemática em 2016 foi tão alto que um jovem lá do Piauí tirou 1.008 no Enem, certo? Então, lembre-se disso. Quando você pegar o seu boletim de desempenho, os alunos que prestaram como treineiro ano passado, receberam um boletim de desempenho há 2 semanas. Não adianta falar assim, ó, nossa, tirei 600 em linguagens, fui mal. Tirei 650 em matemática, fui melhor. Mentira. Pensa comigo. 600 de 796 é melhor do que 650 de 962. Então, quando você olhar a sua nota, você precisa compará-la não com a nota da outra prova daquele Enem. Você não vai comparar linguagens com matemática. Você vai comparar a sua nota de linguagens com a nota máxima de linguagens. E a sua nota de matemática com a nota máxima de matemática. Por que em 2024 foi 796, em 2023 foi 820? Porque a prova este ano foi mais fácil. Quanto mais fácil for a prova, menor é a nota máxima, certo? Então, tenha esse parâmetro para entender como você vai fazer a sua estratégia para chegar à nota média daqueles alunos que foram aprovados lá naquele curso. Então, lembra, você vem aqui no meu SISU, filtra a sua faculdade e descobre qual é a nota média dos candidatos que passaram para você ter isso como meta na sua preparação. Beleza? Esse é o nosso passo 2. O nosso passo 3. Vamos entender o que é proficiência. Então, a sua nota no Enem é o seu grau máximo de proficiência naquela área. Galera, eu não sei se você sabia disso. Você sabia que qualquer Enem tem o mesmo valor
para avaliar a proficiência do candidato? Por exemplo, se no Enem de 2024 a sua nota de linguagens foi 600, caso você pegue o Enem de 2015, a sua nota também vai ficar em torno de 600. Porque no Enem, as questões são distribuídas entre fáceis, médias e difíceis, exatamente para avaliar o nível máximo de conhecimento que um aluno tem. Então, a nota do Enem, ela não é mentirosa. Alguns influenciadores digitais, quando vão falar do Enem, falam que é absurdo. Um aluno tirou 35 e tirou 590, outro tirou 30 e tirou 620. Não é um absurdo. É a proficiência demonstrada pelos acertos daquele aluno. Funciona mais ou menos assim. Imagina, na esquina do seu bairro, na academia que tem na esquina do seu bairro, você levanta 20 quilos no supino, que nem eu, 20 quilos de supino. Se você for fazer academia na academia de franquia que tem lá no shopping, só porque mudou a academia, você vai levantar mais peso? Não. O Enem funciona assim. Qualquer Enem que você fizesse te daria a sua proficiência em linguagens, a sua proficiência em matemática, e não a sua nota naquela prova em específico. É por isso que tem Enem primeira aplicação, Enem segunda aplicação, até 2023 tinha o Enem digital, até 2021 tinha o Enem PPL, e todos esses Enems concorriam no mesmo SISU, porque no fim das contas, todos eles avaliaram a proficiência do candidato, e não o total de acertos naquela prova em específico. Portanto, estudar para o Enem é melhorar a proficiência. Agora, galera, eu vou dar uma dica que eu considero a mais importante dentre todas as que eu lhes darei na nossa conversa de hoje. Turma, o Enem gera todos os anos em torno de 200 gigabytes de conteúdo de informação sobre os acertos dos alunos, sobre a renda dos acertos dos alunos, sobre as escolas em que os alunos estudam. E existe uma empresa de consultoria chamada ZBS, não é uma empresa educacional, é uma empresa de análise de dados, que ordena todos os dados do Enem, ela é contratada pelo INEP para fazer isso. E lá é o único lugar em que a gente sabe quanto a questão valeu no Enem. Eu não sei se vocês sabem, mas as questões que compõem o Enem são pré-testadas. Elas são aplicadas sigilosamente em escolas de ensino médio Brasil afora e também em turmas de primeiro semestre de universidades públicas. E as questões são calibradas. É atribuído um grau de dificuldade a essa questão. Ninguém, quando está fazendo a prova, sabe qual é o grau de dificuldade da questão. Você não sabe se você está fazendo uma questão grau 400, grau 450, grau 500, dentro daquela réguazinha que a gente viu. Mas nós conseguimos saber o grau das questões dos Enems anteriores nesse site aqui, o ZBS. Escreve ZBS aí, salva essa abinha aí no cantinho do seu computador, porque isso é essencial. Galera, é fundamental que você saiba a sua proficiência atual para isso ser o seu ponto de partida. Então, ó, se você fez o Enem do ano passado, maravilha. O seu boletim de desempenho tem o seu grau de proficiência real. Se você não fez o Enem ano passado, não tem problema. Você pode vir aqui no ZBS, você pode fazer uma escolha. Se você clicar em simulado completo, você vai fazer a prova de matemática de 2022. O resultado que você tirar é exatamente a sua proficiência, porque aqui eles têm acesso ao valor das questões. Então é o TRI real. Nunca confie em TRI de sites como Descomplica, porque eles não consideram os valores reais das questões. Aqui no ZBS, sim. Então, aqui, se você colocar prova 2020, humanas, essa é a sua proficiência em humanas. Professor, 45 questões, não estou afim. Você pode vir aqui em simulado adaptativo. Ele vai te dar 15 questões e você vai saber a sua proficiência atual. Aí é uma estimativa. Aí não é a proficiência real, porque você não está fazendo o Enem inteiro. Por que é essencial saber o seu grau atual? Galera, se eu faço 20 quilos de supino lá, quase morrendo de fazer força, adianta no dia seguinte eu colocar 80 quilos de cada lado? O professor Patrick, aí de São José dos Campos, consegue. Ele faz 90 quilos de supino para aquecer. Quando ele faz a última série é 130, podem perguntar para ele.
mas não adianta eu, que faço 20, colocar 80. Então, eu tenho que saber que eu aguento 20 para eu colocar 25. Fez esse simulado adaptativo, você vai saber a sua proficiência. Rodolfão, eu fiz e deu 600. O que eu faço com essa informação? Galera, olha isso. Olha isso. Você vai clicar aqui em banco de questões. Cliquei em banco de questões, tem todas as questões do Enem até 2023. 2024, super recente, não saiu ainda. Olha o que dá para a gente fazer. Você vem aqui, ó, vou colocar linguagens, vou puxar a sardinha para o meu lado. O seu grau era 600, lembra? Então, você vai filtrar aqui questões entre 600 e 650. É você colocando 5 quilinhos a mais no supino para melhorar. Aí, vamos escolher aqui o Enem de 2015. Lembrando, dá na mesma. O grau de dificuldade da questão é o mesmo, certo? Repara que isso gerou 14 questões. No Enem 2014, havia 14 questões entre graus 600 e 650. Galera, olha a mágica que vai acontecer. Vou clicar aqui em exportar prova. Olha o que o ZBS gratuitamente vai fazer para mim. Eu estou no notebook da minha esposa. Aqui. Aí foi. Galera, imediatamente o ZBS vai criar um simulado para mim com as 14 questões entre 600 e 650 do Enem de Linguagens de 2013. Turma, aí eu vou poder testar essa proficiência. Se eu acertar dessas 14, 12, significa que eu tenho a proficiência 650. Ah, Rodolfo, não acertei 12, acertei só 8. Não adianta fazer questão grau 700. Você não vai conseguir. Então, o que você vai fazer? Vou pegar as questões desse grau de dificuldade de outro ano e vou testá-las. Em 2013 teve 16. Rodolfão, meti 14 agora. Significa que o seu grau de proficiência aumentou. Aí você vai poder vir aqui e filtrar as questões 650 e 700. As questões sempre são graduadas entre 50 e 50, tá? Aí, tenho lá 6 questões, repara que tem menos, porque lembra que para tirar mais que 700 no Enem é muito difícil? Aí você exporta, ganhei um simulado com as 6 questões de grau 650 a 700 do Enem 2013. Você, se propondo esses desafios, se propondo essas listas, equivale a você lá na academia e colocando de 3 em 3 quilinhos até alcançar o professor Patrick e fazer 150 quilos no supino, começar a acertar as questões de grau 700. Galera, tenha certeza, se nessas listas aqui que eu acabei de ensinar você a fazer, você chegar ao grau 700, significa que lá no Enem você vai tirar 700. Pode anotar o que eu estou falando, porque vai ser baseado num banco de questão semelhante a esse, só que com questão inédita, mas com aquele mesmo grau de dificuldade que o seu Enem vai ser feito. Beleza? Anotou a dica de como melhorar a sua proficiência? Repara que eu não falei de SISU ainda. Por quê? Porque para falar de SISU, a gente tem que ter tirado nota. Agora, a gente já sabe como tirar nota. Já sabe como, pelo menos, vislumbrar uma melhora de nota. Agora é a hora de pensar no SISU, galera. Agora é a hora de a gente começar a pensar no SISU. Como eu disse para vocês, entre o resultado do Enem e o SISU, são pouquíssimos dias. Se você for deixar para pensar na sua escolha nesse momento, esquece. Ou você mitou o Enem, e aí, independente da escolha, você vai passar, ou vai ficar difícil. A gente tem que estar preparado para este momento. Aí vem a quarta dica de ouro, a planilha do Rodolfão. Galera, eu fiz isso aqui para minha filha, e agora eu compartilho com todos os meus alunos. Como eu fiz com a minha filha, está preenchido com as informações dela. Então, a nível de exemplo, eu vou mostrar para vocês como funciona a planilha. Ó, a minha filha sempre quis fazer farmácia. O sonho dela é trabalhar com imunização de crianças carentes em regiões pobres pelo mundo. Tomara que ela consiga. Atualmente, ela está ainda no 2º ano da faculdade, mas já está começando a procurar pesquisas nessa área. Aqui nós colocamos, isso aqui a gente fez, galera, em julho. Você pode fazer hoje, depois que você sair da live, você já pode fazer isso aqui, tá? Ó,
A gente colocou as 5 faculdades que eram as prioridades dela no Enem, no SISU. O FMG integral, o FMG à noite, Unifesp, o FOP, Unifal, o FJF. Aí a gente colocou aqui os pesos, porque lembra? Ó, na UFMG, a média dela daria uma coisa. Olha o peso. Na Unifal ia dar completamente diferente. Olha o peso. Certo? Aí, a gente também preencheu a quantidade de vagas, para a gente saber quantas vagas tinha para cada instituição. Aqui a gente colocou as notas dela. A minha filha é uma aluna muito dedicada, mas ela não é muito boa em exatas. Então, repara que matemática, mesmo sendo aquela que potencialmente podia ser a mais alta, foi uma nota baixa, foi a nota mais baixa dela. Já a redação, filha de professor de português, ela foi muito bem. Só um detalhe, galera, para não parecer que eu estou fazendo exposed. Minha filha está aqui no quarto do lado e ela sabe que eu estou mostrando isso aqui. Ela, inclusive, fica muito feliz de saber que a experiência dela pode ajudar outras pessoas a atingirem seus sonhos. Aí, repara que aqui a gente colocou a nota de corte dos últimos anos. Então, ó, você vai deixar essa parte aqui em branco. Você não vai preencher a sua nota, porque você não sabe a sua nota ainda. Mas você já vai preencher as suas opções, os pesos, as vagas e a nota de corte dos últimos anos. Por que não tem 24 e 25, professor? Porque ela entrou o ano passado, então a gente só tinha como referência 23. Repara como não muda muito, ó. 707, 711, 721. Aí o noturno lá é na UFMG, 716, 722, 712. Então isso aqui você já pode fazer, certo? Você já preenche as suas opções, como a nota é usada, quantas vagas tem e a sua nota de corte, certo? Aí, saiu o resultado do Enem. Você corre e preenche aqui com as suas notas. Na planilha que eu fiz, como eu sou legal, eu já deixei automaticamente feito para calcular a média se você preencher o peso. Então aqui, ó, quando você colocar a nota, a média vai mudar. Repara, a média dela na UFMG, 699,60. Já a média dela na Unifal, 714, por causa do peso de redação, que foi a melhor nota dela. Certo? Aí você olha assim, professor, ela não passava em nenhum ano na UFMG, nem no integral, nem no noturno. Ela não passava em nenhum ano na Unifesp. É aqui que mora o perigo. Você olha a nota de corte, olha a sua nota e pensa, não tenho chance, nem vou colocar. Galera, não faça isso, tá bom? Você deixa isso aqui preparado e agora a gente vai para o próximo passo. Então, o passo 4, esse preenchimento prévio da planilha Rodolfão. Passo 5, preparando-se para o pior cenário. Qual que é o pior cenário? Rodolfão, coloquei lá e eu não passo em nada. A minha filha chorou quando a gente preencheu essa tabela e ela viu que não passaria nem na UFMG, nem na Unifesp, que eram os lugares que ela queria mais. Certo? Aí eu mostrei para ela o caminho das pedras. Porque, turma, quase ninguém entra na primeira chamada. Existem as demais listas e a gente tem que estar atento a elas. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o site da universidade que você quer, as chamadas subsequentes. A chamada do SISU é o que nós chamamos de chamada regular. Ela é a única que é feita pelo SISU. Depois da chamada regular e da escolha da lista de espera, o SISU fecha. E só vai abrir de novo dali um ano. O SISU dorme e acorda de novo em janeiro. Só que as chamadas continuam sendo feitas pela própria universidade. Aí vem a quinta dica de ouro do Rodolfão. Eu não estou passando na chamada regular. Mas será que em outros anos, com a minha nota, daria para passar? Como que você vai descobrir isso? Entrando no site da própria instituição. Olha aqui o da UFMG. Galera, o ano passado, a UFMG teve 17 chamadas depois da chamada regular. Olha isso. Então, a chamada regular lá em janeiro foi sucedida de outras 17 chamadas. Repara que a última delas foi 8/10. Teve gente que em outubro começou a fazer faculdade na UFMG com a lista de espera de janeiro. Olha aqui, ó, 17ª chamada. O que você vai fazer? Você vai entrar no site da faculdade que é a que você quer, todas elas divulgam, essa informação é pública. Tem umas que divulgam de um jeito melhor, que nem a UFMG.
tem outras que divulgam de um jeito mais difícil de encontrar. Mas todas divulgam. Entrou na lista de espera, você vai olhar aqui a nota de corte da última pessoa convocada. Pontuações mínimas e máximas. Certo? Como a gente está falando de farmácia, que é o que a minha filha fez, olha aqui a nota de corte do ano passado de farmácia. Galera, ampla concorrência, matutino, 698,88. Lembra que a nota de corte era bem maior que essa? Aí, você vai lá na sua... Você volta lá para a planilha do Rodolfão e coloca essa informação, certo? Você vai colocar lá na planilha do Rodolfão essa informação. Então, ó, eu viria aqui e colocaria. Olha a segunda parte da planilha. Nota dos últimos aprovados. Em 2024, o último aprovado, a gente viu ali, era 698. Eu já tinha preenchido com a minha filha essa nota de corte dos anos anteriores, ó, 701, 663. Então, ó, chamada regular em 2021, 707. 701, o último aprovado. 711 em 2022. 663, o último aprovado. Então, galera, repara que com a nota da minha filha, ela só não entraria no UFMG em 2021. Em 22, 23 e 24 ela teria entrado. Isso que é importante, para você verificar se vale a pena ou não você continuar querendo, sonhando com aquela faculdade nas chamadas subsequentes. Então, vai lá na página da universidade e preenche a lista do Rodolfão com as notas dos últimos convocados, e não apenas com a nota de corte do SISU. Tem curso que baixa 50, 60 pontos entre o convocado real e a nota do SISU, certo? Aí vai chegar o dia. Começou. É a hora de a gente acessar o SISU e fazer as nossas escolhas. Primeiro, você vai fazer o login com o seu GovBR e automaticamente as suas notas vão ser importadas. Você não tem que digitar a sua nota. Você faz a inscrição no Enem com o GovBR e o SISU automaticamente importa a sua nota quando você loga pelo GovBR. Galera, você vai poder escolher duas opções. Entenda bem isso. Podem ser duas opções do mesmo curso. Duas opções de cursos diferentes. Podem ser duas opções na mesma universidade. Pode até mesmo, galera, ser o mesmo curso na mesma universidade em períodos diferentes. Por exemplo, você poderia escolher farmácia integral UFMG, primeira opção, farmácia noturno UFMG, segunda opção. Então você decide a sua opção. Galera, durante o dia, você pode mudar as suas opções quantas vezes você quiser, mas você não vai ver a sua classificação. As parciais são atualizadas à meia-noite. Então, dia 1, coloquei primeira opção, medicina, UFMG, segunda opção, medicina, UFSCar. Quando der meia-noite, vai atualizar o sistema e as notas de corte e as classificações vão ser reveladas. Aqui, a gente tem que estar preparado para uma situação. Tem aluno que se assusta com isso. Você só vê a parcial da opção em que você passa. Como assim, Rodolfo? Primeira opção, medicina UFMG. Segunda opção, medicina UFSCar. Se você estiver aprovado na UFMG, não vai aparecer a sua classificação da UFSCar. Se você não estiver aprovado na UFMG, mas estiver aprovado na UFSCar, só vai aparecer a sua classificação da UFSCar. Não vai aparecer a classificação da UFMG. Só vê a parcial da que você passa. Certo? Galera, só vai aparecer a parcial das duas se você não passar em nenhuma delas. Então, primeiro dia, coloquei o UFMG e o UFSCar, não passaria em nenhuma. Aí ele vai dar a sua classificação. Essa hora é a hora que você volta para a planilha do Rodolfão. Volta para ela. E agora a gente vai para a terceira parte dela. Ó, você sabe a sua nota, você sabe
o corte dos últimos anos e você sabe o último convocado. Então você sabe se vale a pena ter esperança ou não. Entendeu? Então, ó, suponha que a nota da minha filha tivesse sido 630. Meu, vale a pena considerar deixar o nome dela na UFMG para farmácia? Se foi 701, 663, 668? Não. Ela não vai passar na UFMG. Então, no segundo dia, eu vou trocar essa UFMG aqui por UFOP, por Unifal, pelas outras opções, certo? Então, você virou o primeiro dia, no segundo dia, você vai ter que escolher manter as opções, trocar uma delas ou trocar as duas. Aí, somente no fim do dia, você vai saber a sua classificação. Terminou o segundo dia, você volta para a planilha e preenche a sua classificação de novo. Repare que aqui no final, ó, eu fui colocando a classificação por dia. No primeiro dia, em 2024, o sistema bugou e não deu a classificação de ninguém. Aí no segundo dia, 144, corte 734. Terceiro dia, 155, corte 735. Essa era a nota da UFMG, certo? Galera, você vai poder ir trocando até o último dia. As duas opções que estiverem meia-noite do último dia são as que valem de verdade. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, este ano, era um café com leite. Era para você ver a sua classificação. O que ficou meia-noite do quarto dia é o que valeu. Aqui é a hora de não brincar com a sorte. Galera, tava lá meia-noite, medicina UFMG, medicina fiscal. Se você passar nas duas, passei nas duas, vou poder escolher. Nananina não. Passou nas duas, tem que ir na primeira. Tem que ir na primeira. Não passei na primeira, mas passei na segunda. Não vou querer fazer matrícula não, vou ficar na lista de espera da primeira opção. Nananina não. Se passou na segunda e não passou na primeira, automaticamente você tem que ir para a segunda. Aconteceu algo em 2024 que virou notícia no Brasil. Uma menina ficou a 2 posições do total de vagas da Federal do Ceará em medicina, que era onde ela queria. 40 vagas, ela ficou em 42. Só que na segunda opção, ela brincou com a sorte. Na segunda opção, ela colocou uma opção no Centro-Oeste. E ela morava em Fortaleza. Passou na segunda opção, perdeu o direito de ficar na lista de espera da primeira opção. Ou ela fazia matrícula na segunda opção, ou desistia. Então, no último dia, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. A sua segunda opção só pode ser mais fácil que a primeira se você realmente considerar ir para ela. Se você quer poder ficar na lista de espera, você tem que não passar nas duas. Foi exatamente o que eu e Maria Estela fizemos. Vamos voltar aqui para a planilha do Rodolfão. Ó, repare. Ela não passaria em nenhum lugar com a nota dela. 699, e o corte foi mais que isso. Só que a gente descobriu que em qualquer outro ano, ela passaria nas chamadas sequentes. Então, a gente deixou o FMG integral e Unifesp. Aconteceu o esperado. Ela não passou nem na UFMG, nem na Unifesp. Galera, quem não passa nas duas tem que escolher uma lista de espera. Você não vai ficar na lista de espera das duas opções. Você vai ter que escolher ou o FMG ou Unifesp. Aí é a hora de usar toda a nossa informação. O que a minha filha constatou? Na UFMG, com a nota dela, teve um ano que ela não passaria. Na Unifesp, com a nota dela, em qualquer ano da história do SISU, mesmo ela tendo ficado na posição 209 de 50 vagas, ela seria convocada. Então ela falou, pai, eu vou escolher a lista da espera da Unifesp. Na quarta chamada, ela foi convocada. Certo? Então, se ela não tivesse a orientação que eu dei para ela, o que ela ia fazer quando visse 50 vagas, 211? Ela ia falar, já era, vou colocar a Unifal.
que é a Alfenas, que não era o que ela queria de verdade. Ela teria passado? Teria, mas não teria sido onde ela queria mais. Como eu pude orientá-la, ela pôde passar onde ela queria de verdade. É isso que eu quero que você planeje com muito cuidado na sua rota. Que você pense se você vai deixar o seu nome ou não na lista de espera, mas não aleatoriamente. Ah, vou deixar o nome aqui, vai que passa. Aí sua nota é 620 e nunca ninguém passou com menos de 700. Você está queimando cartucho. Você vai usar a minha planilha para saber se vai valer a pena ou não deixar o seu nome lá. Certo? Passei. Uhul, passei. Muita atenção às datas e à documentação. Galera, sai a sua convocação. Você tem geralmente 48 horas para apresentar a documentação. Não tem prorrogação de prazo. Você já tem que estar com certificado de conclusão do ensino médio, já tem que estar com certificado de reservista se for maior de 18 anos, já tem que estar com o título de eleitor se for maior de 18 anos. Se você vai fazer 18 anos este ano, obrigatoriamente tem que ter título de eleitor para fazer a matrícula na faculdade ano que vem. Não tem prorrogação de prazo, não tem entrar na justiça. O edital é muito claro sobre os documentos estarem todos prontos para a data da matrícula. Certo? 7 passos para o sucesso. É isso que eu espero que vocês façam para conseguirem chegar à vaga dos seus sonhos no SISU. Galera, era isso. Não sei se eu falei rápido demais, eu não sei se vocês compreenderam bem. Agora é a hora que o Adailton vai me ajudar a esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham aí. Se quiser desligar a minha apresentação para eu voltar para a tela aqui e conversar com as pessoas, por favor, eu posso olhar melhor aqui as informações. Tem algumas perguntas aqui, professor. A primeira é assim, do Eduardo Melquiades. Rodolfo, se eu estiver passando no último dia, na minha primeira opção, eu posso tirar a segunda e deixar apenas a primeira para não correr o risco de passar na segunda e não ficar na lista de espera da primeira opção? Pode, com certeza pode, e é uma escolha muito inteligente. É exatamente o que a menina lá de Fortaleza deveria ter feito. Se você, no último dia, está muito próximo ou está dentro da primeira opção, você vai ter que olhar as listas subsequentes para ver se com a sua nota daria, e aí você vai fazer o seguinte, ou você deixa a segunda opção em branco, ou você coloca uma segunda opção mais difícil que a primeira. Aí, obviamente, que se você não passar na primeira, você não vai passar na segunda. Aí você vai poder escolher entre as duas listas de espera, ou da primeira ou da segunda opção. Porque se a segunda opção for mais fácil que a primeira, e você for convocado, se você acaba não passando na primeira e passa na segunda, tem que ir para a segunda. Você pode ser o primeiro da lista de espera da primeira opção. Você vai ter que fazer a matrícula da segunda opção ou desistir de entrar na faculdade aquele ano. Você não pode declinar da matrícula da segunda opção para ficar na lista de espera da primeira. Perfeito, então. Excelente pensamento esse que você teve aí, querida. Tem uma pergunta, duas perguntas, aliás, da Jordana. Qual a diferença entre um curso integral e um apenas à noite? E a segunda opção, termina o curso depois? Primeira pergunta. A diferença entre o curso integral é que as disciplinas são feitas ao longo do dia. Elas podem ser feitas entre de manhã, de tarde e inclusive de noite, se for integral. Se for noturno, todas as disciplinas são exclusivamente à noite. Tem uma terceira modalidade, que é matutino. Aí as disciplinas são cumpridas ou de manhã ou de tarde. Então, lá no termo de adesão, a gente tem que olhar se as vagas estão destinadas, porque elas são divididas. Vagas para integral, vagas para matutino, vagas para noturno. Integral pode ter disciplina de manhã, de tarde e de noite. Noturno só de noite, matutino de manhã e de tarde. As disciplinas são cursadas. E a outra pergunta é sobre a segunda opção? Não. Se você for convocado para a segunda opção, a matrícula é regular junto com quem passou em primeira opção. Você não faz a matrícula depois, não. O que pode acontecer, algumas instituições, por exemplo, a UFMG, tem vagas para o primeiro semestre e vagas para o segundo semestre. Então vai acontecer assim. Eles vão convocar 60 pessoas, por exemplo. 30 vão ser para o primeiro semestre. 30 vão ser para o segundo semestre.
Em janeiro, você já vai saber que está aprovado para o segundo semestre. Aí suponha que alguém que foi convocado para o primeiro semestre desista. Eles vão convocar o primeiro lugar do segundo semestre para fazer antecipação de matrícula. Aí ele pode sair da lista do segundo semestre e fazer a matrícula no primeiro, mas não é obrigatório. Quando o convite é para antecipação de matrícula, caso você já esteja aprovado para o segundo semestre, você pode ou não fazer a antecipação de matrícula. Aí o próximo vai ser convocado até chegar aos 61, que é aquele que não foi convocado nem para primeiro semestre, nem para o segundo. É por isso que ano passado a lista da UFMG correu até outubro, dessas pessoas que no segundo semestre estavam desistindo do curso e abriam vagas para que pessoas que estavam na lista de espera desde janeiro pudessem ser convocadas. Eu acho, professor, que pela pergunta, ela está querendo dizer assim, né? Muito legal essa sua explicação sobre a questão da segunda opção, mas ela está querendo entender se o mesmo curso tem a opção integral e a opção só noturno. O noturno depois é um curso que vai durar. Sim, perdão, eu entendi errado. Sim, os cursos noturnos costumam ter 1 ano a mais de duração que os integrais, porque as disciplinas são concentradas à noite. Essa informação a gente também acha no termo de adesão, e aí no site da própria instituição a gente já consegue achar até o menu de disciplinas, né? Já consegue ver, por exemplo, a grade horária, porque na universidade pública nós montamos o nosso próprio horário. Existem as disciplinas obrigatórias e existem as disciplinas optativas. Então, por exemplo, você faz no primeiro semestre do primeiro ano as disciplinas obrigatórias. Se você passar em todas as matérias de segundo semestre que dependiam dessas do primeiro, você pode fazer matrícula. Agora, suponha que você fique reprovado em uma disciplina. E essa disciplina é pré-requisito para fazer Física 2. Era a disciplina Física 1. Então, no segundo semestre, você não vai poder fazer Física 2. Aí você pode escolher um horário, desde que haja disponibilidade, para fazer Física 1. Tem universidades, inclusive, que permitem que você faça a disciplina em outro campus. Você pode fazer... você estuda na Unifesp de Diadema, mas vai fazer a disciplina na Unifesp de São Paulo. Até essa possibilidade algumas instituições permitem quando existem a mesma disciplina em campos diferentes. Então, geralmente, os cursos noturnos demoram mais, sim, porque a quantidade de matérias que é possível fazer por semestre acaba sendo menor do que no curso integral ou no matutino. Mas não é uma regra. Aí ela tem uma outra pergunta, né, a Jordana, que ela está pedindo uma comparação, porque ela quer fazer engenharia química e ela pede para entender, né, qual é melhor entre UFSCar e USP. Nos rankings, existe um ranking internacional chamado QS. Segundo o ranking QS, a USP é a única universidade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. Então, assim, especialmente se for fazer Politécnica, os cursos de engenharia são muito bons. Tem USP em São Carlos também, inclusive. Eu não sei se tem exatamente esse curso lá, mas a USP tem mais tradição, mas o curso de São Carlos, da UFSCar é espetacular, mas a USP é um curso mais renomado, certamente. Ela consegue acessar a qualidade dos cursos procurando esse ranking QS, que é um ranking internacional de qualidade de cursos, e tem um outro muito legal de acessar, se chama RUF, Ranking Universitário Folha. RUF. Só jogar no Google aí, RUF. E aí você consegue ver o ranking feito anualmente pela Folha de São Paulo, super prestigiado esse ranking, da qualidade dos cursos universitários no Brasil. Tem até algumas surpresas. Alguns cursos de instituições que não são tão famosas, mas que estão entre as primeiras universidades do Brasil. Então, Jordana, dá uma olhadinha no RUF. Escreve lá, RUF 2024, a última edição foi do ano passado, e dá uma pesquisada no curso, vê em que posição estão essas instituições lá, você consegue ter exatamente essa dimensão da qualidade dos cursos aí, para poder fazer a sua decisão. Lembrando, USP, FUVEST, vestibular próprio, UFSCar, Federal, SISU. São modelos diferentes de ingresso aí para essas instituições. Você não vai poder escolher a USP no SISU. Legal. Tem a Letícia Oliveira, né? Ela fala que a live é muito rica em informação, uma ótima explicação. E ela pergunta: eu posso colocar a primeira e a segunda opção na mesma instituição em períodos diferentes? Então, acho que ela está querendo dizer, né?
uma de repente no integral, uma no noturno ou no matutino, e ela pergunta, isso me ajuda em algo ou é melhor eu ter uma segunda instituição como segunda opção? Você pode escolher dois períodos diferentes do mesmo curso, né? Duas modalidades diferentes do mesmo curso, na mesma instituição, não tem problema nenhum. E sobre ser melhor ou pior, o que vai determinar isso é a nota de corte. Se a nota de corte do integral é muito parecida com a do noturno, passar ou não nas duas opções vai ser basicamente a mesma dificuldade. É o que acontece, por exemplo, eu vou retomar o exemplo da minha filha, é o que aconteceria se ela escolhesse o FMG integral e o FMG noturno. A nota de corte era basicamente a mesma. Se um desse, o outro também daria. Se um não desse, o outro também não daria. Então, não compensaria fazer essa escolha. A Unifesp tinha o corte um pouco abaixo. Então, valia a pena colocar uma segunda opção. Então, isso pode ser feito, mas o que vai determinar se vale a pena ou não é se tem diferença na nota de corte de uma modalidade para outra. Porque se for basicamente a mesma, as chances vão ser iguais, e aí você vai queimar a segunda opção. Então, aí não valeria a pena não nesse caso. Tá. Ela fez uma outra pergunta, eu vou voltar nela daqui a pouco, porque ela tem a ver um pouco com, né, a questão de você ser professor de linguagens, mas nós temos uma pergunta aqui de um outro canal, professor, que pergunta sobre a chance de conseguir entrar pela lista de espera. É grande ou não? Como que é isso? Cara, pra você ter uma ideia, Dailton, eu já tive aluno que estava em 400 e tralalá, sabe? Totalmente desacreditado. Nossa, já falando, não vou nem fazer cursinho mais, estou desanimado, estudo, nunca muda minha nota. Aí eu conversei com ele, isso foi na cidade de Guaratinguetá. Fui até a cidade, em janeiro, sentei, combinei lá com os alunos que ia tomar um café com eles e tal. Sentamos, olhamos as planilhas. Falei, vamos deixar aqui, cara. Era até Alfenas. Alfenas corre, essas de Minas correm muito a lista. Porque muita gente aqui de São Paulo coloca o nome nessas listas aqui de Minas, porque são próximas a nós. E depois ou não vão, ou acabam sendo chamados em alguma estadual aqui da região e declinam de lá. E, rapaz, 60 vagas, ele 400 e pouco, tipo, ali no finalzinho de março, já estava convocado para fazer engenharia lá, enfim. Então, assim, a lista corre, cara, dependendo do curso e do lugar, a lista corre demais. Só que não é uma regra. Não dá para pensar assim, não, tem só 4 pessoas na minha frente, vou deixar o nome aqui na lista de espera. Só que, às vezes, esse curso, nessa faculdade, historicamente, não chama nem 2. Então, tudo depende dessa pesquisa prévia para a gente se preparar para tomar a decisão de deixar o nome na lista de espera. Legal. Num curso, assim, muito procurado, né? Por exemplo, medicina. Quanto que roda a lista? Ela roda muito também? É o que menos roda. Medicina costuma ser a opção que menos roda. Mas roda sim. Sempre há pessoas que são convocadas para medicina nas listas subsequentes. Especialmente quando saem chamadas das estaduais. Por exemplo, semana passada, a USP fez uma chamada. Vira e mexe, 1, 2 vaguinhas de alguma outra federal aqui de São Paulo, medicina federal em São Paulo, pelo SISU, só tem a UFSCar, porque na Unifesp não tem vaga. Mas algumas em Minas, a Federal de Juiz de Fora, onde eu morei, a lista de espera corre bastante. Parece que até teve um aluno lá de São José, né, que foi convocado agora recentemente, assim, na lista de espera de medicina, que você estava me contando. Isso, Pedro, da terceira série, né? Ele saiu da terceira série e direto, foi ontem isso. Parabéns para o Pedro também. Talvez já nem estava esperando mais, né? E aí chega. Então corre, menos, mas corre. E aí a gente cavoca lá a informação para descobrir o quanto. Legal. E tem mais 2 perguntas da Letícia. Uma, ela está perguntando assim, dicas, né? Já que você é professor de linguagens, para a construção de um repertório de redação. E a respeito dos vestibulares próprios, você acha que vale a pena focar em um ou pode atirar para todos os lados? Ela fala assim. Excelente pergunta. Sobre repertório, uma consideração importante. O ano passado foi o ano, na história do Enem, em que houve menos notas 1000. Foram só 12 notas 1000. Isso está muito ligado a uma informação que foi divulgada apenas após a prova, o que eu até achei um pouco complicado. A divulgação deveria ter sido feita previamente. Que quem, na hora de escrever a redação, lançasse mão de um repertório que fosse notadamente forçado,
a nota de argumentação seria comprometida. Vou te dar um exemplo. Muitos alunos decoram citar a Djamila Ribeiro. E essa autora é muito válida como argumento de autoridade para temas ligados a relações sociais. Mas aí o aluno decora esse repertório, e aí vem uma redação sobre inteligência artificial, e ele coloca esse repertório de uma socióloga que trata de relações sociais, muitas vezes de relações entre grupos étnicos, enfim. Evidentemente, esse aluno decorou o repertório, e ele não está usando produtivamente o repertório. Isso passou a ser objetivamente alvo de desconto no Enem do ano passado, o que gerou esse decréscimo acentuado de notas 1000. Então, o que eu sugiro sobre repertório? Cada vez que o professor de redação de vocês passar uma proposta de redação, em vez de usar sempre o mesmo repertório toda a redação, pesquisa. Nossa, a professora Fernanda passou uma redação sobre inteligência artificial. Quem são as pessoas no mundo que discutem esse tema e são relevantes nessa área? E aí você passa a ter esse repertório. Você não vai ler o livro, né? Não sejamos hipócritas. Mas você vai saber mais ou menos o que ele pensa. E aí, quando cair tema ligado à tecnologia, você ganhou esse repertório. Aí o próximo tema vai ser sobre violência contra a mulher, que é sempre um tema muito possível, né? Este ano, mais uma vez, muitos casos, infelizmente, dessa natureza, que mulheres falam sobre esse tema e são grandes autoridades neste assunto. E aí você ganhou esse repertório. Então você vai enriquecer o seu repertório a partir das produções de texto e a partir das aulas de filosofia e sociologia. Porque os filósofos, os autores que vocês discutem nessas aulas, todos são referências incríveis para ampliar a sua capacidade de argumentação na redação. Então, em vez de decorar um e tentar encaixar para todos os temas, o que vai fazer você perder nota, aprende um repertório novo a cada produção de texto e passe a ter um rol de referências, não precisa ser muito, umas 5, 6, que você possa adequar o tema tal como ele se apresentar para vocês. A segunda pergunta, olha, a FUVEST mudou completamente este ano, né? Nós estamos aí na expectativa de compreender exatamente essas mudanças. Ela vai dividir as disciplinas igual o Enem, então vai ser linguagens, matemática, natureza e humanas. A redação não vai mais ser necessariamente dissertação argumentativa, ela vai adotar o modelo da Unicamp, a redação vai poder ser gêneros digitais, vai poder ser sobre gêneros variados, e já tem um documento da FUVEST sobre quais gêneros podem ser cobrados. Agora, em abril, a FUVEST anunciou que vai fazer um simulado de redação aberto para quem quiser, e 3.000 pessoas vão ter a redação corrigida. Fiquem atentos a esse processo, porque é um modelo novo, e é essencial para vocês, certo? Então, assim, não é bem atirar para todo lado. Mas, se você estudar as matérias apresentadas na aula, se você estudar as tarefas mínimas e complementares do sistema ANGLO, naturalmente, você está se preparando para todas. Então, eu acho que você pode estudar, fazer as tarefas, aí você escolhe, eventualmente, a FUVEST, se bem que com esse modelo novo a gente não sabe bem como virão as questões, esse simulado vai ajudar bastante a nos orientar. A Unesp é completamente diferente das demais. A Unesp é mais conteudista. Então, quem quer Unesp, por exemplo, aí vale a pena um foco específico na Unesp. Temos uma aluna do cursinho do ano passado, Bruna, queridíssima, que queria fazer odonto, e ela queria Unesp, porque fica em São José dos Campos, e ela queria morar na casa dela. Então, eu fiz com ela um planejamento anual de como se preparar para a Unesp. Isso que a gente acabou de fazer pensando em Enem, a gente fez com Unesp. E só lembrando para a galera da medicina, Unesp, Unifesp, FAMERP e FAMEMA são 4 estaduais de medicina, públicas, portanto, que têm vestibulares próprios, todos geridos pela VUNESP. Quem estuda para a Unesp, automaticamente está estudando para a Unifesp de medicina, para a FAMERP e para a FAMEMA. Então fica aí a dica para quem quer medicina, focar em banca VUNESP, que vai ter bastante prova igual para fazer. Legal. O Rogério Barra está agradecendo, né, dizendo que a live foi muito produtiva, que com certeza vai ser um divisor de águas nesse difícil momento de definir o futuro, e agradece pela explicação. E aí a Júlia João, ela diz, né, o termo de adesão se encontra no site da universidade ou do SISU? E para colocar a nota do Enem em algumas universidades estaduais, é por meio dos sites das próprias? Ó,
O termo de adesão fica assim no site da universidade. Eu acho mais fácil procurar diretamente no Google, porque é um documento em PDF. Então, você vai achar diretamente o PDF dele. É só escrever termo de adesão, o nome da faculdade, e aí coloca 2024. Porque, por exemplo, a Unifesp, até 2023, para todos os cursos, o peso era 2. Desde o ano passado, ela passou a ponderar o peso. Então, é bom para estudar 2024. Termo de adesão, o nome da faculdade, 2024. Mas você também acha dentro do site da instituição. As universidades estaduais que usam a nota do Enem, elas têm modalidades próprias. Para quem é ampla concorrência, a única que é viável é o Enem USP. O Enem USP é gerido pela própria FUVEST. A inscrição geralmente é em dezembro. Tem uma taxa extra para pagar lá. Este ano foi entre 10 e 20 reais. Não lembro exatamente o valor. E aí, você seleciona o curso tudo de novo. Mesmo que na FUVEST você tenha escolhido direito, no Enem USP, você pode fazer outras 3 opções de quaisquer cursos. Não precisa ser o mesmo que você está na FUVEST. E aí, a lista vai convocar a partir da lista própria da FUVEST. Então, é uma inscrição formal dentro do site da FUVEST, que é quem gere o acesso ao USP. O Enem Unicamp e o Enem Unesp são exclusivamente para alunos de escola pública. Então, alunos que são ampla concorrência de escola particular não têm acesso a essas modalidades de ingresso. Legal. Temos outra pergunta aqui, professor. Depois que sai o resultado, né, final aí do SISU, demora muito? Como é isso? SISU fechou. Fechou sexta. Geralmente, na terça ou na quarta da outra semana, vai sair a chamada regular. A primeira chamada. Aí você vai saber, passei ou não passei? Suponha que você tinha 20 vagas e estava em 19. Então, você está lá na expectativa. Continuei em 19 ou saí? Você pode melhorar, pode continuar ou pode sair. Certo? Tá. Aí, ainda no SISU, você faz a escolha da lista de espera. Ainda é dentro do SISU. Tem um prazo, geralmente mais uma semana ali, esse prazo. E aí você escolhe uma das 2 listas de espera. Escolher a lista de espera, a partir daí, é site da faculdade. Aí o SISU fecha. A última coisa que a gente faz no SISU é escolher a lista de espera. Então, fechou o SISU, alguns dias depois, chamada regular do SISU, imediatamente, período de inscrição na lista de espera, fechou a lista de espera, ela é divulgada, e a partir daí, tudo tem que ser acompanhado pelo site da instituição. Uma dica importante, tem muito aluno que é convocado e perde a vaga porque não olha o e-mail. Essa juventude atual usa pouco e-mail, a convocação vem por e-mail. Ninguém vai bater na sua casa. Se chegar o e-mail da sua aprovação, você não ouvir e acabar não fazendo a matrícula no prazo, não adianta escrever e-mail para a faculdade falando que é o seu sonho, porque você perdeu a vaga. Então, a partir do momento que você está na lista de espera, é sua obrigação acompanhar o site da instituição para verificar as convocações. Inclusive, tem faculdade que faz formulários para verificar quem ainda está querendo estudar. Porque às vezes acontece o seguinte, sexta chamada, convoca 5, ninguém responde. E aí eles perdem muito tempo. Então, geralmente, a partir da quarta, quinta chamada, algumas instituições começam a fazer formulário de interesse para quem quer continuar na lista de espera. A Unifesp chegou ao cúmulo deste ano de mudar o modelo. A partir da quarta chamada, era obrigatório fazer inscrição de novo. E aí, até mesmo quem não tinha escolhido a Unifesp podia concorrer às vagas remanescentes a partir da quarta chamada, com a nota do Enem desde 2009. Porque eles estavam cansados de sobrar vaga, por haver pessoas que não respondem à convocação, porque não estão atentas à informação, ou simplesmente porque desistiram por algum motivo. Legal. Aí temos muitos agradecimentos aqui ao professor, né, para nós, muitas pessoas dizendo que a live foi incrível, que já está montando aí a planilha com o site Meu SISU. E aí tem uma pergunta, né, como conseguir a planilha, se tem um link para ela, e a Jordana está perguntando, né? Deixa eu ver aqui. Sou PCD e estudei a vida toda em escola particular. Tenho direito à cota? Diretamente pelo SISU, precisa olhar lá no termo de adesão. Geralmente não. Então, as vagas para
Pode espelhar a minha tela de novo, por gentileza? Ó, quando a gente vai lá no termo de adesão, a gente consegue ver como a vaga é distribuída. Certo? Então, verifiquem aqui que a vaga para PCD, ela está vinculada a um outro sistema de cotas. Então, ó, todas essas informações sobre as vagas, a gente acha aqui também, certo? Então, aqui, LBPPI, LBPPI, LBPCD, LBPPI, LI, LI, daí essas siglas ficam explicadas no final. Aí, se eventualmente aquela universidade tem alguma especificação quanto a isso, a gente vai lá no final entender essas siglas. E aí a gente consegue saber que tipo de... Foi aqui que eu descobri, por exemplo, eu não sabia da vaga para candidatos LGBTQIA+, porque eu nunca tinha visto a sigla V. Então, ó, LBPCD, candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Aí, LIPCD, candidato com deficiência, independentemente da renda, que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública ou em escola comunitária. Então, repara, e aqui, ó, V, né, que eu falei, pessoas transgêneros, transexuais e travestis. Eu falei LGBTQIA+, então me equivoquei. Fica a retificação da informação. Especificamente transgêneros, transexuais e travestis. Então, não tem vaga para... pode tirar minha tela, por gentileza? Não tem vaga PCD para quem estudou em escola particular pelo Enem, pelo SISU. Mas algumas universidades que têm vestibulares próprios têm essas vagas sim, a Unicamp é uma delas. Legal. O link, professor, eu acho que nós conseguimos distribuir nas nossas escolas, não é? E você também disponibilizou o e-mail. E alguém que entrar no nosso site, né, tiver interesse também, nós temos os nossos canais, a gente consegue disponibilizar esse link aí de várias formas, tá bom? Então, nós temos o nosso site angloalante.com.br e temos também as nossas redes no Instagram, tá bom? Também no TikTok. Nos procurem que a gente dá um jeito de disponibilizar o link se você não for aluno de uma das nossas escolas. Beleza. Então, é isso. Quem quiser escrever lá para o prof. Rodolfo Melo, com 2 L's, @gmail.com, eu remeto com prazer e esclareço outras dúvidas que vocês eventualmente possam ter, mas diretamente nas escolas o caminho fica facilitado para os alunos aí dos Anglos Alante, fica também esse caminho de comunicação. Tem mais uma pergunta aqui, né? Estão perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Depois vocês conseguem acessar por lá, né? O canal do YouTube Anglo Alante. E aí a pergunta da Eduarda é: mesmo a pessoa sendo autista e ter estudado a vida toda em escola particular, não consegue entrar pelo Enem? Acho que ela está querendo dizer sobre a cota também, né? Foi o que a gente acabou de ler lá no termo de adesão, né? As vagas para cotas no SISU são para alunos de escola pública. Quem sabe, se a gente cavocar um termo de adesão lá, acha, mas isso é padronizado. Então, a escola pública, fundamentalmente, é o público-alvo dos alunos de sistema de cotas pelo SISU. Insisto, existem instituições próprias que têm outros modelos. Aí vale a pena, quem tem essa possibilidade, esse direito, encontrar outras instituições que possam atender a essa especificidade muito justa, muito correta. Muito bom. Professor, já indo lá para o nosso momento final aqui, essa live tão preciosa, com informações tão legais, desvendando o SISU, nós queremos agradecer demais a sua presença, nessa disponibilidade, preparar esse material, estar em diálogo conosco esses dias para poder preparar essa live, né, para os nossos alunos do Anglo Alante e também para aqueles que desejam conhecer a nossa proposta, vir ser nossos alunos. Hoje nós temos o ensino médio nas nossas escolas espalhadas na nossa rede, temos o cursinho pré-vestibular, né, aqui em São José dos Campos e na nossa unidade em Paulínia. Então, para nós é uma alegria poder compartilhar essas informações tão valiosas, ter esse feedback tão legal das pessoas que participaram da live. E queremos te agradecer muito, tá, professor?
quiser fazer um agradecimento final aí, se despedir também da galera, muitos ex-alunos também participando da live. Galera, muito obrigado pela atenção. Eu espero ter conseguido, como eu falei no início, pelo menos um pouquinho contribuir aí com o alicerce que você está construindo para você chegar até o seu sonho. Como eu falei, eu vivi essa experiência como pai e é muito bonito, por um lado, ver se desabrochar para a vida e, por outro, é muito triste saber que no nosso país esse modelo de ingresso na universidade gera tanta tensão, gera tanta preocupação. Então, assim, fiquem tranquilos. A parte de vocês é estudar, levar o estudo a sério, valorizar a instituição em que vocês estudam. Os alunos aí do Anglo-Alante, São José dos Campos, que eu conheço, mas as unidades também que eu pude ter algum contato, vocês estão em ótimas mãos. Então, aproveitem cada dica de cada professor, cada momento de interação com os colegas e faz a sua parte. Porque eu tenho um lema como professor de uma música que eu me apropriei, que é: a nossa vitória não será por acidente. A gente precisa fazer a nossa parte para merecer o prêmio que a gente vai receber lá no final, tá certo? Espero ter ajudado de alguma maneira. Muito obrigado. Falei pra caramba, professor é assim, não tem jeito, mas eu espero ter ajudado. Gente, beijo, boa noite, cuidem-se bem, viu? Tchau, tchau. Pessoal, boa noite, até mais, obrigado, até a próxima. Tchau.